todos da Igreja Moriá, espero que todos estejam bem em suas casas, que Deus continue abençoando e protegendo a família de vocês. A passagem que eu trouxe hoje está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: Dei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando me ocorreu essa passagem foi porque essa semana aconteceu algo muito bacana. Logo pela manhã eu recebi a oração de uma irmã muito querida da Igreja Moriá, irmã Dita, e eu fiquei muito feliz em saber que a minha família está sendo abençoada com orações por outras pessoas. E hoje a palavra é gratidão. Eu sei que às vezes Deus nos coloca situações que nem sempre são tão boas, por muitas delas muito dolorosas, mas creio que Deus nada faz por acaso. E se tudo acontece, é para que nós possamos aprender algo com elas. E não foi tão diferente na nossa família, nós passamos por momentos muito difíceis, ainda passamos, mas Deus, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, nos trouxe pessoas boas, que trouxeram a sua palavra, e nos deram esperança, nos fortaleceram na nossa fé, e assim temos buscado todos os dias forças para poder continuar. Então, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos proporciona, sendo elas boas ou ruins, por apresentar pessoas boas, por ter pequenos momentos, mesmo que essas pessoas passaram por breves momentos em nossas vidas, ser gratos por Deus ter colocado essas pessoas em nossas vidas, porque nós aprendemos muito com elas em curto prazo, mas vamos levar o aprendizado ao longo da nossa vida. Então, que a palavra gratidão esteja na sua vida todos os dias. Possamos ser gratos a Deus por sua misericórdia, por sua bondade e principalmente por todo o amor que Ele tem por nós. Que todos tenham um ótimo culto, um grande beijo e saudade de todos.
Vamos orar, meus amados. Amado Senhor, grande és tu, Deus Santo. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Deus. Te agradecemos por mais um dia, sobretudo de vida. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos amas, Senhor Deus. Porque tu tem cuidado de nós a cada dia, Pai. Desde a nossa substância ainda informe, Senhor Deus, tu vens trazendo dia a dia o cuidado que nós necessitamos. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, enfrentamos tempos muito difíceis, que requer de nós muita fé em Ti. Fortalece a nossa fé, Senhor. Dai-nos a Tua paz. Amado Deus, pedimos, rogamos a Ti por todas as pessoas que estão doentes, Pai, por todas as pessoas que estão internadas. Te rogamos pelos nossos governantes, Senhor, que Tu dês entendimento e sabedoria, Pai. Oh, amado Deus, olha pelos nossos irmãos da nossa Igreja Batista Moriá, Senhor amado. Que todos sejam visitados por Ti, que acalme o coração, que dê fé, meu Pai, que fortaleça, Senhor Deus, a vida espiritual de cada um dos irmãos. Amado Senhor, nós Te agradecemos, Pai, e confiamos em Ti e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, é que oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que participam conosco dos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja com vocês, com toda a sua família e com todos os nossos queridos. Vamos ler a passagem bíblica escolhida para hoje. Preste atenção, por favor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Qual é o nosso tema? Nosso tema é a oração produtiva. A oração produtiva. E a ideia central, a mensagem básica, para guardar na memória, é: a oração produtiva é aquela que segue o modelo proposto por Jesus. Então, algumas orações não são produtivas, mas a oração que segue o modelo que Jesus propôs, dentro do modelo que Jesus propôs, essa oração será produtiva. Para focalizar o nosso assunto, quero fazer algumas afirmações. Primeira, a oração é uma necessidade universal. Quer dizer, todo mundo precisa de oração. Desde os povos mais primitivos, às pessoas mais evoluídas, a oração é prática comum. Você tem aí duas figuras mostrando dois grupos separados de várias formas. O grupo da esquerda é um grupo de pessoas que viviam nas cavernas, pessoas atrasadas. Essas pessoas elas eram tão atrasadas que nem sabiam construir suas casas. Elas moravam nas cavernas. Era o homem das cavernas. Os estudiosos, pesquisadores dizem que mesmo o homem das cavernas tinha suas práticas de oração. O homem primitivo, o homem das cavernas, tinha religião e tinha a sua prática de oração. Do lado direito, uma outra figura de pessoas de alta classe, pessoas instruídas, de alto nível intelectual, social, que moram em casas chiques, em apartamentos luxuosos, e essas pessoas também precisam de oração. O homem das cavernas orava e a sociedade, os habitantes da sociedade moderna, os componentes da sociedade moderna, também oram, também precisam de oração. Gente pobre precisa de oração. Milionários, ricos, poderosos também precisam de oração. A oração é uma necessidade universal. Em alguns tempos ela se torna mais necessária, como agora na época de pandemia de Covid-19. Precisamos orar mais. Mais pessoas oram, mais pessoas buscam Deus. É uma necessidade do ser humano.
A outra afirmação é que a necessidade da oração decorre do fato de que Deus colocou humanos frágeis diante de um mundo hostil. O ser humano é frágil e o mundo em que ele vive é um mundo hostil. O homem, o ser humano, é ameaçado pela fome, pelas doenças. O homem que vive no campo, ou o homem das cavernas, temia os animais ferozes. Os seres humanos temem terremotos, incêndios, tsunamis. Então, isso confirma que nós, frágeis, temos de viver num mundo, numa natureza grandemente hostil. Por isso, a necessidade de oração. O ser humano primitivo descobriu que a natureza era contrária a ele. Passaram, então, a buscar alguém que estava fora da natureza, a divindade. A divindade era mais poderosa do que a natureza. A divindade era mais poderosa do que os trovões, os relâmpagos, as tempestades e as feras. Então passaram a pedir ajuda da divindade por meio das orações. Pois bem, há 3 condições para que a oração seja ouvida ou produtiva. Mas ainda é preciso lembrar que o Deus que se revelou a Moisés era um Deus que conversava com as pessoas. O homem primitivo conversava com a natureza e com alguém acima da natureza. O Deus revelado em Moisés era um Deus de diálogo. Deus gostava do diálogo com os homens. Ele falava e ouvia os homens. Agora, Jesus era o mestre da oração. Ele trouxe um modelo de oração produtiva para os seus seguidores. Jesus era a pessoa que mais conversou com o Pai. Estamos falando então, como estava dizendo, que a oração, que é universal, é necessidade de todos, pode ser produtiva ou não. Jesus ensinou os seus seguidores a praticar uma oração produtiva. E é sobre isso que eu quero falar. E a primeira característica dessa oração produtiva é que a oração produtiva se expressa como uma experiência familiar. Ou seja, a oração que nós praticamos está baseada nos relacionamentos familiares. Primeiro, a oração proposta por Jesus é uma conversa entre filho e pai. Nessa passagem que nós lemos, a palavra pai é mencionada várias vezes e a palavra filho. A oração envolve o pai e o filho. Jesus ensinou os discípulos a orarem, Pai Nosso. E os cristãos primitivos aprenderam a orar, Abba, Pai, ou seja, Papai, meu Pai. É então uma experiência como uma experiência familiar. 2. A oração produtiva se manifesta com base na necessidade. Necessidade de pedir, buscar e bater, que são demandas comuns na família. A família é um lugar onde nós procuramos suprir nossas necessidades. E no suprimento das necessidades nós precisamos pedir. Ou precisamos buscar, ou precisamos bater a porta. A coisa funciona mais ou menos assim. Uma criança pede pão. Se ela não consegue o pão porque sua mãe não está perto, ela procura a mãe, ela busca. O texto diz que se ele pede, vai receber. Mas se ele não receber, ele vai buscar quem pode dar. Aí ele busca a mãe. Mas há um caso em que a mãe está no quarto, está com dor de cabeça,
deitou, fechou a porta para descansar. E a criança bate a porta. Se ela pede, se ela busca, se ela bate a porta, ela vai conseguir suprir a sua necessidade, a sua carência. E o terceiro arrazoado é que nas interações familiares, como na oração, o atendimento das necessidades é uma possibilidade. Quando Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, Jesus está dizendo que se uma pessoa pede, é possível que ela seja atendida. Mas Jesus está dizendo que sempre isso vai acontecer. Não é toda vez que um menino, uma criança vai pedir pão e vai receber. Não será sempre que ela vai procurar alguém para ajudar e ela vai conseguir. Quando a Bíblia diz, aquele que pede recebe, quer dizer que é uma possibilidade. A oração é uma possibilidade. O que Jesus orou? Como foi que Jesus orou? Jesus estava no Getsemane, no jardim do Getsemane, e estava orando porque a hora da sua prisão estava se aproximando, a hora da sua morte estava chegando. E ele orou, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ora ao Pai para passar o cálice, se possível. É bom entendermos este aspecto da oração produtiva. A resposta à oração é uma possibilidade. Pois bem, isso acontece na família. Se uma criança pede pão, é possível que ela receba, mas muitas vezes ela não recebe. A maioria dos nossos pedidos não são atendidos. A maioria dos pedidos que uma criança faz não é atendida. Mas é possível. Quando oramos, a oração que Jesus ensinou, ele mesmo mostrou que o nosso pedido é possível de ser atendido. E é com base nessa possibilidade que nós oramos. O outro tipo de oração, que é a oração produtiva, é expressa da seguinte maneira. A oração produtiva se sustenta na incontestável bondade divina. Então a oração se baseia, ela se justifica pelo fato de que a bondade de Deus é indiscutível. O que Jesus ensinou? Ele disse, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Jesus está comparando o comportamento humano ao comportamento divino, para mostrar que no comportamento humano existe bondade, e muito mais no comportamento divino. Os homens, nós seres humanos, não somos plenos de bondade. Há alguma bondade em nós, mas muitas vezes existe o mal em nós. Então Jesus admite que as pessoas, os seres humanos, são maus. Mas mesmo assim há bondade nelas. Um pai muito mau, num dado momento, pode ter alguma bondade. E Jesus então compara a bondade humana com a bondade divina. A bondade humana é uma bondade em pessoas más, mas é possível. E a bondade divina é a bondade numa pessoa boa. Deus é um ser bondoso. A gente assistiu um seriado que falava de religião, era a história de uma igreja, é a história de líderes, de pastores, de pregação, de sermões, de problemas. Aquelas pessoas costumavam se cumprimentar dizendo, Deus é bom. E o outro respondia o tempo todo. Então o bom dia deles era esse, Deus é bom. Você queria dar bom dia, você não falava bom dia, você falava Deus é bom. E o outro respondia o tempo todo. Isso é verdade, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Ele cuida da gente o tempo todo. Os homens, os seres humanos, às vezes são bons, às vezes são maus, porque a natureza deles é má. Mas Deus não. Deus nunca é mau. Ele é sempre bom.
Além do mais, a bondade de Deus é dirigida a todos. O Deus não é bom somente para com alguns. O texto diz, pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Não há exceção. Jesus falou que Deus é bondoso, faz com que o sol e a chuva venham sobre os maus e os bons. Um fazendeiro crente tem uma boa colheita. Plantou, tem uma boa colheita. O fazendeiro incrédulo também plantou e também tem uma boa colheita. Porque Deus é bom para com todos. Até com aquele que é mau e rebelde. E o terceiro comentário sobre este assunto é que a bondade de Deus significa que Ele fará o melhor para os seus, mesmo que isso não nos agrade. A bondade de Deus não é só para nos atender, é também para não nos atender. O Deus que atende oração é o Deus bondoso. E o Deus que não atende oração também é o Deus bondoso. Pela bondade, pela sua bondade, Deus nos dá aquilo que pedimos. E também pela sua bondade, Ele nos nega aquilo que pedimos. Vamos imaginar um homem que tem um filho, e ele filho pede um chocolate. O pai é bom. Jesus falou que os homens, mesmo sendo maus, eles dão boas coisas para os seus filhos. E o filho quer um chocolate e pede ao pai. E o pai nega. Atender é uma possibilidade. Pode ser atendido ou não. E o pai nega o chocolate para o filho. Isso por quê? Porque esse pai não gosta do seu filho? Não. O fato é que está quase na hora da janta. E se ele comer um chocolate agora, vai prejudicar a sua janta. Então o pai nega o que ele pede, mas com bondade. Se o pai não se interessar pelo filho, ele dá o chocolate, o filho vai jantar mal, de noite vai ficar com fome e vai se prejudicar. Mas o pai nega o chocolate ao filho, porque o pai é bom. Às vezes a bondade de Deus se manifesta não em que Ele nos atende, mas em que Ele não nos atenda. Lloyd Jones fala que nós somos tão tolos, tão bobos, que às vezes pedimos coisas que são ruins. E ele diz, graças a Deus que Deus não me atende todas as minhas orações. Porque Ele sabe, se Ele atender aquela oração, vai me prejudicar. Então, se Deus atende, Ele é bondoso. Se Ele não atende, a sua bondade continua. Ele é bom o tempo todo. Então, a nossa adoração, a nossa oração produtiva, ela se baseia na bondade de Deus. Nós oramos porque nós pedimos, acreditamos na vontade de Deus. Jesus falou, se as pessoas e os homens que são maus sabem ser bons para com seus filhos, Ele diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus dá aquilo que a gente pede. Então, repetindo um pouco, a bondade de Deus supera totalmente a bondade humana. Há seres humanos muito bons, mas nunca alguém tão bom quanto Deus. A bondade de Deus é dirigida a todos. Deus não tem preferidos. Deus atende a todos. Como eu disse há pouco, Jesus falou, Deus faz o sol vir sobre os maus e sobre os bons. E que a bondade de Deus significa que Ele fará o melhor para os seus, mesmo que isso não nos agrade. Às vezes, nós sabemos nessa pandemia, que muita gente está orando para os seus queridos ficarem curados. E essas pessoas muitas delas não ficam curadas, apesar da oração. Deus não atende tudo, mas atendendo ou não, a sua bondade está estabelecida. Ele é bom, Deus é bom. Eu mencionei Lloyd Jones, que era um pregador inglês, e ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, um livro grande, muito rico. E Lloyd Jones tem a seguinte expressão. Ele diz, dou graças a Deus que Ele não esteja disposto a me conceder tudo o que eu possa pedir.
Então, dou graças a Deus porque Deus não me dá tudo aquilo que eu puder pedir. Ele diz, estou profundamente grato a Deus por Ele não me conceder algumas coisas que eu peço. Dou graças a Deus porque Ele fecha determinadas portas na minha cara. Por quê? Porque quando Deus fecha a porta para mim, Ele é bondoso, ainda assim Ele é bondoso. Inúmeras vezes, quando era jovem, saía à procura de trabalho. E batia numa porta, estava fechado. A batia noutra, estava fechado. E eu levava meses para arranjar um trabalho. E eu orava, e Deus não me dava. Isso não quer dizer que Ele não é bom. Quer dizer, a vontade de Deus é soberana sobre aquilo que Deus faz por acaso, e não é o que a gente pensa que precisa, não é o que a gente quer. Essa é a razão por que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações, por causa da sua bondade soberana. Deus pode atender os nossos problemas, aos nossos pedidos. Por exemplo, nós estamos num grande sofrimento. Deus pode remover o nosso sofrimento, mas se Ele não remover, Ele vai dar capacidade para a gente suportar. É nisso em que se baseia a bondade de Deus. Deus é assim, dará as coisas boas àqueles que pedirem. A terceira característica da oração produtiva é que a oração produtiva tem como propósito a realização dos interesses de Deus. A oração não é apenas, ou não é principalmente, para atender nossos desejos. Às vezes, atender nossos desejos é também atender os seus propósitos. Se Deus vai me atender e isso está de acordo com o seu propósito, então isso realmente pode acontecer. Mas essa adoração, a nossa oração, ela deve ser atendida, ela precisa ser atendida dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. O que Jesus falou? Jesus falou assim, o Pai do céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. E Lucas diz, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Uma das maneiras de interpretar a Bíblia é procurar os textos, as passagens paralelas. A passagem que eu li em Mateus é também uma passagem que está em Lucas. Mateus fala que Deus dará coisas boas. E Lucas explica isso. Mateus fala coisas boas, mas não diz que coisas boas são essas. E Lucas diz que essas coisas boas são o Espírito Santo. Quer dizer, a boa dádiva que Deus nos dá é a dádiva do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é glorificar a Deus, é glorificar a Jesus. O Espírito Santo não é dado apenas para o bem da pessoa. Há pessoas que querem o Espírito Santo para arranjar um emprego. Pessoas que querem o Espírito Santo para ter um bom casamento. A função do Espírito Santo não é essa. O Espírito Santo tem como função promover os interesses do Pai. Então, se a nossa oração está dentro dos interesses de Deus, então ela vai ser produtiva. 3 comentários. Primeiro, a boa dádiva concedida por Deus é o Espírito Santo. Essa é a boa dádiva. Mateus falou que Deus dará boas dádivas, mas não diz o que são essas boas dádivas. E Lucas diz que a boa dádiva é o Espírito Santo. Então, a dádiva concedida por Deus é o Espírito Santo, cuja função é capacitar o servo de Deus para promover o reino de Deus. Então, o Espírito Santo não é dado para conceder riqueza, fama, euforia, deslumbramento. Alegria, euforia, deslumbramento, isso são coisas que o ser humano pode ter e não são dádivas, não fazem parte daquilo
que Deus prometeu às pessoas através do seu Espírito. O outro segundo comentário é que a dádiva do Espírito Santo no Velho Testamento era concedida aos profetas, aos sacerdotes e aos reis, para capacitá-los a proteger as pessoas e conduzi-las no caminho da justiça. O sacerdote recebia o Espírito Santo por causa da sua tarefa de levar as pessoas a Deus. Os reis recebiam o Espírito Santo para guiar o seu povo. Os reis deviam proteger o seu povo e ensinar a verdade. Essa expressão é muito interessante porque os governantes têm a responsabilidade de proteger o povo e ensinar o povo o bom comportamento. Essa tarefa dos governantes, ela é antiga, ela não mudou. Ainda hoje, o governante tem a obrigação de proteger o seu povo, como o rei tinha a obrigação de proteger as pessoas. Não somente de proteger, mas ensiná-las a caminhar de forma justa, de forma correta. O governante que não protege ou não conduz a pessoa na verdade, ele está falhando. O rei tinha o Espírito Santo por causa dessa necessidade. E o terceiro comentário é que na compreensão do Evangelho, quer dizer, voltando, no Velho Testamento o Espírito Santo era dado aos sacerdotes, reis e profetas. Na compreensão do Novo Testamento, a dádiva do Espírito Santo passou a ser concedida a todos os crentes. Não é apenas concedida ao sacerdote, ou ao profeta, ou ao rei. Ela é concedida a todos os crentes. E a finalidade do Espírito Santo é capacitar o crente para testemunhar de Jesus e realizar o serviço cristão, principalmente a assistência aos necessitados. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. É a boa dádiva que Deus dá. A pessoa pede a Jesus para salvá-lo, ela faz o pedido para ser perdoada, ela é perdoada e ela recebe a salvação e o dom do Espírito. E esse dom do Espírito tem como finalidade capacitar a pessoa para fazer o bem, de acordo com a vontade de Deus. Então, a oração produtiva tem como propósito a realização dos interesses de Deus. Por quê? Porque a boa dádiva é o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo é nos capacitar para dar o bom testemunho de Jesus, anunciar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Então a oração produtiva é aquela que, quando nós fazemos, a vontade de Deus está sendo respeitada. A maioria das vezes nós oramos, mas a vontade de Deus não é respeitada. Essa oração não vai ser produtiva. Para terminar, eu quero comentar um questionário feito por um pastor chamado David Menz. Esse pastor é mencionado, esse texto é mencionado no livro Oração, de Philip Yancey. E eu quero passar para vocês que estão me ouvindo esse questionário e fazer algum comentário. Primeiro, o que eu realmente quero quando faço oração? O que eu realmente quero quando faço oração? Estou sendo específico ou apenas divagando, sem nenhum propósito definido? Às vezes, o nosso pedido é vago. Nós falamos, Senhor, abençoa a minha vida. Isso é um pedido vago. Quando Jesus chegou em Jericó e havia ali um cego gritando, Jesus perguntou a ele, o que você quer? Ele era um cego e alguém podia pensar, olha, se ele é um cego, ele quer ser curado da sua cegueira. Mas não necessariamente. Ele poderia querer uma casa, poderia querer uma família, poderia querer uma namorada, poderia querer dinheiro. Ele é cego sim, mas ele não necessariamente queria ser curado da cegueira. Então Jesus pergunta, o que você quer? Aí ele respondeu, eu quero enxergar.
Então a pergunta, o que eu realmente quero? Um professor conhecido meu, chamado George Forbes, dirige o Centro de Estudos de Psicanálise. Ele escreveu um livro, que eu não li, mas soube desse livro. O livro tem o seguinte título: Você quer o que deseja? Ali ele diferencia entre o querer e o desejar. Desejar é um sentimento, é uma coisa vaga. É muito comum uma criança chegar para a mãe e dizer: mãe, queria alguma coisa para comer. Não sei bem o que é que eu quero, mas eu queria alguma coisa para comer. Então isso é o desejo. O querer é diferente do desejar. Querer é voluntário, é uma decisão, você quer. Então você tomou a decisão, você quer. Então você sabe o que você realmente quer. Jesus perguntava: o que você quer? A nossa relação será produtiva se nós pedirmos exatamente o que nós achamos que precisamos. E Deus possivelmente atenderá ou não atenderá. A outra pergunta que o pastor David faz é: Deus pode conceder esse pedido? Ou será contra a sua natureza fazer isso? Quando nós fazemos a Deus um pedido, pode ser que o atender aquele pedido esteja dentro dos planos de Deus. Ou não. Aí nós precisamos saber a resposta. Deus pode conceder esse pedido? Um dos fatos mais interessantes da história dos Estados Unidos foi a guerra chamada Guerra Civil. Essa guerra ocorreu de 1861 a 1865. A guerra surgiu porque o presidente Lincoln decretou o fim da escravidão. A maior parte dos escravos estavam no sul do país. Os ricos fazendeiros usavam seres humanos como escravos para ficarem cada vez mais ricos. O governo do presidente Lincoln estava querendo acabar com a escravidão, proibir que as pessoas tivessem escravos. Então houve a guerra do norte contra o sul. Os Yankees, chamados Yankees, que eram do norte, e os confederados, que eram do sul. O general confederado era o general Lee. Ou seja, o general Lee era aquele que estava guerreando a favor de quem queria a escravidão. Então as pessoas queriam a escravidão, então nós vamos entrar em guerra para manter a escravidão. E esse general Lee era um homem religioso. Ele orava com os soldados, ele cantava os cânticos, fazia os cultos. Esse era o general Lee, que queria derrotar o exército do norte. O exército que comandava o norte, o general que comandava o exército do norte, era o general Grant. Grant não era religioso, às vezes até estava bêbado. E Grant não orava para ganhar a guerra. Os que queriam escravos eram fervorosos e oravam. E o general Grant, diferentemente do general Lee, que era um homem piedoso, Grant não era um homem piedoso. Mas Grant, não sendo um homem piedoso, ganhou a guerra. E Lee, sendo um homem piedoso, um homem de oração, perdeu a guerra. Por que um homem devoto, um homem piedoso perde a guerra e um meio depravado ganha a guerra? O fato é que Deus não queria aquela escravidão. Deus queria que aquela escravidão acabasse. Então Grant, o general do norte, mesmo não sendo um homem religioso, ganhou a guerra. E Lee, que era um homem religioso, que combatia em nome, achava que combatia em nome de Deus, perdeu a guerra. O Dr. David fala assim: Deus pode conceder esse pedido?
O general Lee orava para ganhar a guerra. A pergunta era, Deus poderia conseguir aquilo? Não. Deus não poderia porque Deus é contra a escravidão. Se nós acreditamos, como a teologia ensina, que Deus dirige a história, as coisas acontecem na história, muitas vezes Deus coloca o seu próprio dedo ali. Então Deus dirigiu aquela guerra de tal maneira que permitiu o fim da escravidão. 4 milhões de escravos foram beneficiados pela vitória do general Grant. 700 mil pessoas morreram nessa guerra, mas 4 milhões de escravos foram livres. Então Deus não fez o que o general Lee queria, ele fez o que o Grant queria, porque Deus faz o que ele acha que tem que fazer. Essa é a pergunta interessante. Quando nós fazemos um pedido, devemos pensar, esse é um pedido que Deus, é o tipo de pedido que Deus costuma atender ou não? Deus atende o pedido do general que é a favor da escravidão? Não costuma atender, né? Deus então não atendeu o general Lee. Deus costuma atender o general que quer libertar os escravos? Deus costuma atender isso, atender esse pedido. Por isso então ele atendeu ao general Grant. A terceira pergunta é, como é o meu relacionamento com Deus? Estamos nos falando? Nota bem. Como é o meu relacionamento com Deus? Nós estamos nos falando? Eu estive pensando na família. A família sempre ocupa a minha mente. Vamos imaginar uma família em que o marido não está falando com a esposa. Os dois brigaram, e não se falam. O marido está com raiva da mulher, não fala com ela. A mulher está com raiva do marido, não fala com o marido. Ou os filhos estão com raiva do pai, não falam com o pai. Ora, se o marido não está falando com a esposa, fica difícil para ela pedir alguma coisa e conseguir. O marido não fala com a esposa, mas ele precisa de uma camisa limpa. Aí ele pede. Ele não está falando com ela, mas ele precisa, ele pede. Então ele pede a camisa limpa. Mas a esposa pode não atender, porque eles não estão se falando. Essa pergunta me encantou. Nós estamos nos falando? Então, como é que é o meu relacionamento com Deus? Nós estamos nos falando? Ou apenas buscamos a Deus porque precisamos de alguma coisa, mas não estamos preocupados em ter uma boa vida, uma boa convivência com Deus? A quarta pergunta diz, eu fiz a minha parte? Ou estou orando para perder peso sem fazer dieta? Estou orando para fazer peso sem fazer a dieta. A pergunta é essa. Eu fiz a minha parte? E a quinta pergunta. Quem receberá os créditos se minha oração for atendida? Eu tenho em mente os interesses de Deus? Quando oramos, quando Deus nos atende, a quem a honra? A quem o elogio? A quem a glória? Essa pergunta nos leva a refletir sobre o fato de que as nossas orações devem refletir os interesses de Deus. Deus está interessado? Então, isso pode ser feito. E a sexta pergunta. Quero mesmo que minha oração seja atendida? O que aconteceria se eu de fato tivesse aquela namorada de volta? Uma vez eu recebi um casal que estava casado há um mês. 2 jovens casados há um mês. E estavam vivendo o inferno. Geralmente o inferno vem depois, mas aquele já vem no primeiro mês de vida, já era o inferno. E alguém disse para eles que eu poderia ajudar. E eles foram lá. A história era o seguinte. Os dois eram da mesma igreja evangélica. O moço se apaixonou por aquela moça. Ficou louco por ela. A gente sabe que a paixão é uma postura irracional. A paixão não se baseia no bom senso.
se baseia num sentimento fora de controle. Então a moça dizia, não, mas eu não gosto de você. Ah, mas eu estou apaixonada por você, eu quero namorar você. E a moça dizia, mas eu não sinto nada por você. Aí ele falou assim, eu vou orar a Deus para você se apaixonar por mim. Presta atenção. E ele então começou a orar, pedindo a Deus para que aquela moça se apaixonasse por ele. E falava para ela, olha, eu estou orando para você se apaixonar por mim. Estou orando para você se apaixonar por mim. E ela disse que se apaixonou, namoraram, noivaram e casaram. Mas agora, um mês depois, ele tem uma rejeição tremenda por ela. Não quer falar com ela, se fala xingando, tem nojo dela, tem aversão dela, tem raiva dela, tem ódio dela. Então a pergunta é essa, você quer o que deseja? Você quer mesmo essa moça? Qual era o problema? O problema é que a moça tinha tido outros namorados e tinha tido experiências que ele não aprovou. Quando ele soube que aquela moça tinha tido outros namorados, isso ele descobriu na lua de mel, ele ficou com nojo dela, ele ficou com raiva dela, ele ficou com ódio dela. E aí esse casamento não foi para frente, porque um homem não pode viver com uma mulher da qual ele tem nojo. Um homem não pode viver, e o vice-versa, uma mulher não pode viver com um homem do qual ele tem nojo. E o nojo é uma emoção normal do ser humano. Sentir nojo é parte do ser humano. E não é uma coisa voluntária. A pessoa diz, eu vou sentir nojo. Não. O nojo vem e toma conta da pessoa. Só que não dá para conviver. E esse foi um casamento que acabou na lua de mel. E a pergunta é, ele queria aquela moça ou queria o que ele imaginava que ela era? No casamento geralmente acontece isso. A mulher diz, ah, pastor Elias, esse homem não é o homem com quem eu me casei. Ele não é isso que eu pensava. Ele é outra coisa, ele é outra pessoa. E o marido também. Ah, pastor, essa mulher não é aquela com quem eu me casei. Ela é ranzinza, ela é briguenta, ela é agressiva. Não foi com essa mulher que eu me casei. Então, nós precisamos saber se nós realmente queremos. Se você está orando para uma moça se apaixonar por você, para você se casar com ela, precisa saber, você quer essa moça? Ou você não quer? Agora ele não quer. Então isso é uma coisa totalmente absurda. Isso acontece muito. Aquele menino, eu quero fazer medicina. Começou a orar e estudar, quer entrar na faculdade, passar no vestibular. Orar e estudar, orar e estudar. A mãe orava, o pai orava, dia do vestibular, a igreja está orando, ele está orando, a família está orando, todo mundo orando. Ele vai fazer o vestibular, passa no vestibular, começa a fazer medicina. Um ano depois ele abandona a faculdade. Ele diz, a medicina não é aquilo que eu imaginava, é outra coisa. Então a pergunta é essa, você quer o que deseja? Ele deseja estudar medicina, mas ele não quer ser médico. E Deus sabe disso. Deus sabe o que eu realmente quero e Ele sabe o que é apenas um desejo. Então, de acordo com a sua sabedoria, Ele vai atender sempre para o meu bem. Mas, às vezes, Deus quer deixar a gente agir por conta própria. É o livre-arbítrio. Muita gente não entende isso. Eu conheço uma moça que diz assim, eu fiz um monte de besteira, mas Deus não podia ter me impedido de fazer isso? Eu fiz um monte de coisa errada, a minha vida estava toda... Mas Deus não podia me impedir de conhecer aquele homem? Deus não podia me impedir de frequentar aquele ambiente? Não, porque há o livre-arbítrio. Ao ouvir nossa oração, Deus leva em conta o fato de que nós somos livres. Então a pergunta fica essa. Eu quero que a minha oração seja atendida? Então Jesus fala, pede e você vai receber. Há a possibilidade. Procura, se você quer achar, você vai achar. E se não já acha, bate na porta, em alguma porta, vai bater, que vai funcionar. Você vai conseguir. Agora, é preciso que eu queira, se a minha oração realmente será atendida. O moço teve a sua oração atendida, ou talvez Deus não deixou por conta dele,
Porque às vezes Deus deixa por nossa conta, esperando que nós busquemos sabedoria. Então ele passou na faculdade e depois ele abandonou. Perdeu tempo, perdeu dinheiro e abalou sua fé. Porque agora ele não sabe mais o que ele vai fazer da vida dele, porque aquilo ali ele achava que era o grande sonho dele. Bom, espero que eu tenha sido entendido. Eu quis interpretar essa passagem, procurei interpretar, procurei ver que trata da oração produtiva, a oração que é bem-sucedida. Verifiquei que essa oração bem-sucedida é uma oração que se realiza dentro de uma estrutura do tipo familiar. É pai, é mãe, é filho. É pai que dá, é filho que pede. É mãe que fala com o marido que fala com a mãe. Então a oração é construída para ser realizada dentro dessa estrutura familiar. O pai e o filho. Também, nós aprendemos aqui que a oração produtiva se sustenta na bondade de Deus. Oramos porque sabemos que Deus é bondoso. E depois, no final, nós sabemos que a adoração produtiva tem como propósito a realização da vontade de Deus. Deus quer acabar com a escravidão, então o general inferno não vai ganhar a guerra. Pois bem, deixa eu terminar dizendo o seguinte, presta atenção. A oração produtiva não é aquela em que Deus atende simplesmente os nossos desejos. A oração produtiva é aquela por meio da qual a vontade de Deus se realiza em nossas vidas, pela dádiva, pela oferta de coisa boa. E de coisa boa é principalmente o Espírito Santo. Oração produtiva, Jesus ensinou, e nós podemos praticar, acreditar na grande bondade de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, agora nesses dias difíceis. Certamente os que me ouviram estão precisando de oração para alívio, para conforto, para tranquilidade, para esperança. Então, pedi, porque é possível receber. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, você pode achar. Você quer uma coisa do seu pai, procura, você vai achá-la. Mas se ele não estiver visível, bate na porta. Porque se ele estiver no quarto, a porta vai ser aberta. Que Deus abençoe a você e a todos nós e a todo o povo de Deus. Amém.